Fala galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fisiologia Virtual. Hoje a gente vai discutir aminoácidos que também são neurotransmissores. É isso mesmo, tu ouviu bem. Tem aminoácido que atua como neurotransmissor. Então se tu quer saber mais, vem comigo. Bom, então quem são esses aminoácidos que atuam como neurotransmissores? Nós temos três principais: o glutamato, o ácido gama-aminobutírico, que também é conhecido como GABA, e a glicina. Vamos começar falando então do glutamato. O glutamato, ele é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. Então, quando a gente está falando em potencial pós-sináptico excitatório, o principal causador disso no nosso sistema nervoso vai ser o glutamato. O glutamato, ele é característico de neurônios de projeção. O que é isso? Neurônios de projeção são aqueles que estão em um circuito e se projetam para fora daquele circuito, levando a informação para outras regiões. Isso não quer dizer que ele também não vai atuar no circuito local em que ele está envolvido, porque quando a gente pega lá um neurônio produtor de glutamato, ele se projeta, aqui estaria a projeção dele, para o outro circuito, mas ele também emite colaterais para agir em outros neurônios que estão ali próximos a ele, atuando em circuitos locais. O glutamato, ele é um aminoácido, então eu vou encontrar ele em proteínas também. Ele faz parte da constituição das nossas proteínas, como ácido glutâmico, geralmente ele é visto. No neurônio ele vai ser sintetizado principalmente a partir da glutamina. Então, os neurônios que possuem a enzima glutaminase vão produzir esse neurotransmissor, armazenar em vesículas, que geralmente vão estar bem concentradas desse aminoácido, porque tem um transportador na sua superfície que joga o aminoácido para dentro da vesícula, e ele vai ser liberado como todo o neurotransmissor, né? Entra cálcio quando chega o potencial de ação no terminal sináptico e ele é liberado. Belezinha? Bom, o que mais tem de interessante sobre esse neurotransmissor? Esse neurotransmissor, ele age em receptores tanto ionotrópicos, que são aqueles que são canais de íons, quanto receptores metabotrópicos. Então, quem são os nossos receptores do glutamato? Receptor ionotrópico. Nós temos três tipos de receptores principais ionotrópicos que são caracterizados, recebem um nome em relação ao ligante que foi utilizado para caracterizar esse receptor. Nós temos o AMPA, e eu vou colocar o que AMPA quer dizer aqui na tela para vocês, porque eu não vou escrever. Vou tentar aqui falar o nome para vocês lendo, porque é um nome homérico. Tá? Vamos lá. Ácido alfa-amino 3-hidroxi-5-metilissoxazol 4-propiônico. Esse é o nome do AMPA. Vamos chamar ele carinhosamente de AMPA, porque é bem mais tranquilo, né? Então, os receptores AMPA, eles são permeáveis a sódio e potássio, mas existe uma versão alternativa dele, que é mais rara, que também vai permitir a passagem de cálcio. Tá? Mas é só em condições específicas que a gente expressa esse tipo de canal que permite o cálcio. Segundo receptor ionotrópico é o receptor de kainato. Aqui o ligante dele é o ácido caínico ou kainato, bem mais tranquilo do que o AMPA, né? E ele também é um canal de sódio e potássio. O AMPA, ele está distribuído por todo o sistema nervoso central, ele é muito comum. O kainato é mais restrito a algumas regiões, como por exemplo cerebelo e hipocampo. E o terceiro receptor ionotrópico é o mais curioso deles, que é o receptor de NMDA. NMDA quer dizer N-metil-D-aspartato, que é o ligante que foi usado para caracterizar ele.
Esse aqui é um pouquinho diferente dos outros, porque ele é um canal de cátions. Ele vai deixar passar o sódio, vai deixar passar o potássio e vai deixar passar o cálcio. Só que esse cara aqui, ele é muito curioso. Ele tem umas características muito especiais. Primeira coisa, ele, para ser ativado, ele precisa do glutamato mais glicina. Então ele precisa de 2 ligantes para ser ativado. Normalmente, em condições normais, ele está saturado de glicina. Então a glicina tende a estar sempre lá. Só que ele é um canalzinho, né? Como outros, vamos desenhar aqui. No repouso da célula, eu tenho um magnésio enfiado aqui no canal. E esse magnésio não deixa passar nada. Se ligar o glutamato aqui, nele, ele abre, mas o magnésio não sai. Então, só o glutamato e a glicina não são suficientes para ele ser ativado. O que eu preciso? Eu preciso que primeiro o AMPA ou o cainato sejam ativados. Aí isso vai gerar entrada de sódio, vai despolarizar a minha célula e essa despolarização expulsa o magnésio. Aí eu posso ter a abertura do NMDA. Olha que loucura, né? Mas por quê? Por que eu preciso isso? Eu preciso disso porque o NMDA ele tem funções específicas. Ele gera uma ativação pós-sináptica bem mais duradoura do que os outros dois. E isso é um processo chamado de potenciação de longa duração, que é um processo essencial para a formação de memórias. A entrada de cálcio que ele gera vai ativar uma série de proteínas intracelulares que vão reforçar essa sinapse e vai ajudar a formar sinapses mais duradouras e mais fortes. Então o NMDA é bem abundante, assim como o AMPA, mas ele tem essa diferença clássica. O AMPA dá um pico. O AMPA abre, pá, entra sódio, dá um pico, passou a informação. Só que se eu tiver também ativação do NMDA, eu gero uma segunda ativação mais duradoura que vai gerar essa potenciação de longa duração. Beleza? Bastante informação aqui, né? Mas vamos lá. Receptores metabotrópicos. Também temos. Vamos pegar uma corzinha diferente para os metabos. Receptores metabotrópicos são todos acoplados à proteína G. Se vocês não lembram de proteína G, eu vou deixar o link aqui para a live que a gente teve explicando a sinalização dessa proteína, que é bem bacana e é super importante para entender o sistema nervoso central. Então deem uma conferidinha nessa live, vale a pena. E nós temos 3 tipos. Tá? Tipo 1, 2 e 3. Tá? São 8 receptores. hemiglu, eles são chamados de hemiglu, não podemos esquecer. Né? Bem tranquilo, metabotrópico do glutamato. E eles vêm em 3 tipos. O tipo 1, ele é pós-sináptico. Então ele é um receptor clássico, né? Eu libero o neurotransmissor na fenda, age na membrana da próxima célula, passa a informação adiante. E ele é excitatório, porque ele é do glutamato, e ele gera os seus efeitos excitatórios através da fosfolipase C. Também falamos da fosfolipase C lá na live de proteínas G, então não perde. E esses 2 caras aqui são pré-sinápticos. E eles estão acoplados à proteína GO, que inibe a adenilato ciclase, reduzindo a via do AMP cíclico. Se todos esses nomes estão confusos para ti, olha a live. Qual é a função desses pré-sinápticos? Quando eu tenho uma ativação repetida pelo glutamato, ativo muito a minha sinapse, isso pode gerar uma toxicidade pelo excesso de cálcio. Então eu preciso frear a liberação de glutamato. Como é que eu freio? Sinalizando para a célula pré-sináptica que eu preciso inibir a liberação do glutamato através desses receptores metabotrópicos. Belezinha? Não perde agora na sequência a segunda parte de neurotransmissores, que são aminoácidos. Então, para concluir a nossa discussão, faltam os 2 aminoácidos com ação inibitória, que são o ácido gama-aminobutírico, ou GABA, e a glicina. Certo? Vamos falar deles então.
O GABA, os dois são aminoácidos, como a gente falou. O GABA não faz proteína. Então, ele é um aminoácido que não está nas nossas proteínas. Já a glicina, sim. Então, faz proteína. A glicina está restrita à medula espinhal. Então, ela é o principal neurotransmissor inibitório na medula espinhal. GABA faz parte de todo o sistema nervoso central. Ambos fazem parte de circuitos locais. O que quer dizer? Antes a gente viu ali para o glutamato que ele era de circuito de projeção. Se projetava lá adiante. E emitia uns colaterais que agiam em outros neurônios. Esses outros neurônios, que podem inclusive voltar aqui e inibir a liberação do glutamato, são esses neurônios de circuitos locais. Então eles têm um poder de modular os circuitos locais e a partir dessa modulação de circuitos locais reduzir como um todo a ativação do sistema nervoso central ou só de pequenas regiões. Um exemplo do efeito deles agindo como um todo é quando se toma um benzodiazepínico, por exemplo, como diazepam, e tu baixa toda a ação do sistema, toda a função do sistema nervoso central. Ou ingesta de álcool etílico, que também vai agir nos receptores do GABA e vai reduzir a ação global, a ativação global do nosso sistema nervoso central. Certo? Então eles são inibitórios. Como é que eles fazem esta inibição? Para fazer essa inibição, eu tenho que gerar PIPs. Lembram lá da sinapse, né? Tem que gerar potencial inibitório pós-sináptico. E isso tem a ver com os receptores. O GABA tem receptores tanto ionotrópicos quanto metabotrópicos. Vamos lá. Ionotrópico, conhecido como GABA-A, e é canal de cloreto. Cloreto entra no neurônio, inibe o neurônio. Não tem mais, não é que não tem mais, dificulta a geração de um potencial de ação, para ser bem exato, né? Porque eu hiperpolarizo e aí eu tenho que vir de uma região muito mais negativa para conseguir chegar no limiar e gerar o meu potencial de ação. A glicina, mesma coisa, receptor iono, e receptor da glicina, o nome, e esses receptores de glicina, eles também são canais de cloreto, são muito semelhantes entre si. A diferença é que o GABA, além desse receptor ionotrópico, tem receptor metabotrópico, que são os receptores da família GABA-B. Esses receptores, eles têm duas formas de gerar hiperpolarização da célula, dependendo de onde eles estão. Eles podem inibir a entrada de cálcio ou estimular a saída de potássio. Geralmente os pré-sinápticos inibem a entrada de cálcio, os pós-sinápticos estimulam a saída de potássio. Esse receptor ionotrópico aqui em cima, por ser ionotrópico, ele é um receptor muito rápido, então ele gera uma inibição em pico. Esse cara aqui gera uma inibição mais demorada. É uma inibição mais duradoura. Outra coisa que esses receptores fazem, como eles são acoplados à proteína G, são metabotrópicos acoplados à proteína G, eles agem também inibindo a atividade da adenilato ciclase. E com isso, reduzindo a formação de AMP cíclico na minha célula. E toda a cascata que depende do AMP cíclico vai ser também reduzida. Certo? Então esses são os 3 aminoácidos. Glutamato, GABA e glicina. GABA excitatório, glutamato excitatório, GABA inibitório, glicina inibitório. Beleza? Então não esquece de comentar as dúvidas de vocês aqui embaixo para eu conseguir responder e conversar também um pouquinho com vocês, saber o que está dando problema e o que está funcionando. E não esqueçam de assistir a live sobre proteínas G para entender melhor isso daqui, entender tudo que vai vir daqui para frente sobre neurotransmissores é essencial. E como sempre, desejo a todos ótimos estudos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!